Ouça agora Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. O assunto dessa semana, ele é muito importante porque ele vai comemorar o Dia Mundial da Conscientização sobre a doença celíaca. Muitas pessoas nem sabem o que é doença celíaca. E quem tem a doença celíaca sabe como é difícil viver, conviver, tratar e se alimentar, né? Bem, o Dia Mundial da Conscientização sobre essa doença é no dia 16 de maio. E como nós estamos ainda no mês de maio, eu não poderia deixar de lembrar a todos vocês o que é a doença celíaca, como a gente descobre, qual é o diagnóstico, enfim, quais são os principais sintomas. Então, a doença celíaca é uma doença autoimune, ou seja, o seu organismo produz anticorpos contra um tipo de alimento chamado glúten, e a hora que entra o glúten no seu corpo, o seu corpo tem imediatamente o sintoma de, não é uma alergia, mas é uma intolerância. E o glúten que está presente é uma proteína, né? O glúten é uma proteína que está encontrada no trigo, na aveia, cevada, no malte, centeio e nos seus derivados, né? As massas, pizzas, bolo, pão, biscoito, cerveja, uísque, vodka, vinho, tem vinhos que tem também glúten, alguns doces. Então, quando entra esse tipo de alimento no corpo, o intestino imediatamente sabe que tem alguma coisa errada aí. E o que ele faz? Ele tem uma reação autoimune, os anticorpos vão lá e produz uma alergia. Então o intestino fica inchado, fica inflamado, como se você tivesse uma alergia a perfume. Você não fica tossindo, espirrando, o nariz fica vermelho, fica rinite, fica a pele vermelha. O intestino também se comporta dessa mesma maneira. E esse glúten dentro do intestino, ele faz com que, como existe essa inflamação, essa enterite, essa colite, dá uma diarreia imediata. Muitas vezes a pessoa tem diarreia e não consegue absorver nenhum tipo de alimento. Então ela deixa de absorver o quê? Vitamina, sais minerais, deixa de absorver água, todos os sais minerais. Então a pessoa pode ter também anemia, perda de peso, desnutrição, osteoporose, falta de apetite. Então, e quando que se manifesta essa doença? Logo que você, depois de 2 a 3 anos de vida, quando a criança tem 2, 3, 4 anos, 5 anos de idade, ou mesmo na fase adulta, ainda não aparecem os sintomas e de repente a pessoa começa a ter intolerância ao glúten. Então, quando chega aqui no consultório, ela tem diarreia ou prisão de ventre, dor abdominal. Você vai ver a barriga, a pessoa fala, nossa, doutor, acabei de comer, por exemplo, um prato de massa, eu já fico com inchaço na barriga, parece que eu engordei 20 quilos. E isso aí é a intolerância ao glúten, chamada doença celíaca. Nós temos várias graduações de doença celíaca. Tem a forma grave e tem as formas intermediárias e as formas leves também. Então, o principal é a gente sempre lembrar e fazer diagnóstico, né? Então, toda vez que você tem essa perda de peso, ou então tende a ficar anêmico, osteoporose, a barriga muito inchada, às vezes tem diarreia, às vezes não, é importante fazer diagnóstico porque você pode estar com algum tipo de intolerância. E atualmente, muitas pessoas não só têm intolerância ao glúten, como intolerância à lactose, intolerância a outros alimentos. A gente observa no dia a dia que alguns laboratórios aqui de São Paulo já são especializados em fazer esse exame para a gente. Antigamente era muito difícil. Eu, quando morava nos Estados Unidos, era mais fácil. Lá eu mandava uma amostra de sangue para o laboratório da universidade e eles me mandavam o perfil de que tipo de alimento o paciente era intolerante ou alérgico. Agora aqui no Brasil já tem laboratório que vem até com mais de 200 tipos de alimentos que são alérgicos ou intolerantes, então facilita muito. É um exame de sangue rápido, facilita muito o diagnóstico. E então, antigamente o diagnóstico da doença celíaca era mais difícil. A gente tinha que fazer biópsia do intestino,
tirar um pedacinho do intestino para mandar para o laboratório, por meio de endoscopia, colonoscopia, né? Atualmente não, com esse exame de sangue é mais rápido, mais fácil e muito mais confiável também, menos invasivo. Mas se a pessoa não quer nem fazer exame, o que a gente pede para fazer é tirar o glúten. Tirar o glúten da dieta e ver se melhora ou não. Muitas vezes a melhora é imediata, né? Então, quando você tira essa proteína da alimentação, você vê o paciente já falou, nossa, doutor, mas melhorei muito, estou mais forte, durmo melhor, estou mais bem-humorada, mais bem-humorado. E como que a gente faz para tirar o glúten, né? Como é que eu faço para chegar em casa ou no restaurante? Como é que eu faço? Bom, atualmente, nos supermercados e nos mercados, a maioria dos lugares já tem produtos que não usam glúten. Então, se você compra, por exemplo, pão sem glúten, você pode comprar pão sem lactose, macarrão sem glúten, já tem até cerveja sem glúten, né, que você pode comprar. Porque não tem um remédio que você tome para melhorar. Não é como a intolerância à lactose, que você toma, por exemplo, a lactase, que é o que falta, né, para quem não tem para quem tem intolerância, você pode tomar leite, toma lactase que acabou o problema. Mas não é como esse tipo de intolerância. Quem tem doença celíaca não tem cura. Então não tem um remédio que a pessoa vai tomar que vai comer massa, pizza, vai comer tudo que não vai melhorar. Tem realmente que tirar da dieta. Então, eu aconselho a todos vocês que têm a doença celíaca, vocês já sabem como faz. E no restaurante, como eu faço? Ou você não pede nenhum prato que tenha trigo, ou você também já tem vários restaurantes que no cardápio você pode escolher pratos sem o glúten. Então, essa é a novidade da semana, e aliás não é novidade, mas para alguns que estão ouvindo nos podcasts, pode ser que seja sim intolerante e você já sabe o que fazer, como fazer e onde procurar. A maioria dos supermercados já está com a porta aberta para esses produtos aí que sejam bem-vindos mesmo. Espero que vocês tenham gostado do tema dessa semana. Fiquem com Deus, um forte abraço. Semana que vem tem mais um especial podcast, Você e o Doutor, hein? Nossa plataforma aqui está indo muito bem. E não esqueçam de ver o programa, quadro Você e o Doutor, na Record TV, no programa Hoje em Dia. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Você e o Doutor, com Antônio Spreuser.